O devocional de hoje, ele fala para mulheres que não conseguem recomeçar. Por alguma situação que aconteceu na sua vida, algum divórcio, alguma falência, alguma decepção, um luto, uma perda, hoje você não consegue fazer de novo o que um dia você já fez. Você não consegue recomeçar. Quando a gente vai começar alguma coisa, um relacionamento, uma empresa, algo pela primeira vez, o começo ele nos traz a expectativa da novidade de vida. Algo sendo feito pela primeira vez nos traz a expectativa de que vai dar certo, de que nós estamos ali cheias de euforia, de bom ânimo para viver alguma coisa. Então o começo, por mais que a gente sabe que tem os desafios, o começo sempre tem esse cheirinho de coisa nova. Só que quando a gente precisa recomeçar alguma coisa, é porque algo morreu, é porque algo deu errado, o começo deu errado. Então tem necessidade de começar de novo alguma coisa. E aí já não é tão fácil recomeçar as coisas, porque nós já experimentamos a dor de um começo que não deu certo. A gente já experimentou o que é falência, já experimentou o que é um divórcio, de que é uma ruptura de um relacionamento, de uma sociedade. E aí a gente dá de cara com essa dificuldade de um recomeço. E eu acredito que todo mundo tem a marca de um começo que deu errado. Então, é bem provável que muitas de nós temos realmente essa dificuldade de começarmos alguma coisa específica por conta dessa marca de um começo que não foi tão bacana, que não deu tão certo. Outro dia eu conversava com um amigo meu e ele dizia pra mim assim: Ju, existe uma grande diferença entre os homens e as mulheres. Entre os homens de verdade, né? E não entre os moleques. Mas o homem, quando ele tem um relacionamento e dá errado o relacionamento, por qualquer motivo que seja, o homem maduro, ele pega essa experiência do relacionamento e ele melhora para o próximo relacionamento. A mulher não, quando ela tem uma decepção, né, com um relacionamento, ela se fecha. Então a tendência é ela querer se vingar do que aconteceu no outro relacionamento com o próximo. Então existe essa diferença entre o homem e a mulher. É como se a mulher realmente tivesse muito mais dificuldade para recomeçar um relacionamento ou acreditar de novo no amor do que de fato um homem. Eles são mais resilientes, né? Por mais difícil que tenha sido uma ruptura, o homem se recompõe mais rápido. Já a mulher tem essa dificuldade para recomeçar. E como temos essa dificuldade para recomeçar? Eu tenho falado com o Senhor e com as mulheres do meu convívio que eu tenho percebido que Deus tem levantado uma geração de mulheres improváveis. O Senhor tem levantado em várias esferas da sociedade mulheres que há pouco tempo diziam ser incapazes de estar na posição que elas estão. E o Senhor tem usado essas mulheres para cumprir grandes propósitos de vida. E aí eu comecei a ver, né, esses testemunhos, essas improváveis, e olhando para mim, eu comecei a pensar com o Senhor: Deus, se o Senhor fez na vida delas, o Senhor também pode fazer na minha vida. Porque somente a gente sabe o bônus e o ônus de estar construindo a nossa história. Às vezes as pessoas olham para você, às vezes olham para mim e pensam assim: nossa, como que para ela é mais fácil porque ela tem alguns privilégios, né? Olham para sua história e não sabem as goteiras que tem dentro da sua vida, como eles falam, né? Somente quem mora na casa conhece as goteiras. Então, quem tá de fora muitas vezes não conhece as nossas improbabilidades, não sabe dos nossos traumas, não sabe das nossas limitações. Então as pessoas pensam que pra gente é muito mais fácil, mas só você sabe das suas improbabilidades. Sabe o quanto que você é improvável, o quanto é bem provável que você não dê certo, o quanto é bem provável que você não flua, o quanto é bem provável que você não assuma um cargo que você precisa assumir. Isso é uma mulher improvável. É aquela que tem pouca probabilidade de crescer, pouca probabilidade de florescer, pouca probabilidade de dar certo em uma área, em um plano, em um projeto. E quando a gente olha para as nossas limitações, para as nossas incertezas, para as nossas oscilações, para o nosso erro do passado, para as nossas bagagens que a gente carrega, fruto das nossas más escolhas, a gente olha para as goteiras da nossa vida e a gente assume esse lugar de sermos improváveis. É bem provável que eu não dê certo. É bem provável que eu continue para sempre dentro dessa história mesquinha. É bem provável que eu não dê certo no amor porque não dei uma outra vez, porque falhei. É bem provável que eu não reconstrua a minha empresa. É bem provável que eu sou uma improvável. Quando a gente olha para as nossas situações. Mas ao mesmo tempo, quando a gente vê esse monte de testemunho, desse monte de mulher improvável já sendo usadas e sendo elevadas e levadas por Deus a patamares na qual nem elas imaginaram, a gente começa a pensar: peraí, se Deus tem levantado uma geração de mulheres improváveis e eu também sou uma improvável, o que me difere dessas mulheres? Por que eu ainda não rompi?
E essa foi a minha dúvida. Quando eu olhava para essas mulheres, ou ouvia testemunhos de várias mulheres contando quanto elas tinham sido improváveis na infância, na adolescência, na vida adulta, e contavam um testemunho de vitória, eu pensava assim, mas eu também sou improvável, por que eu não consigo romper? E aí veio uma chavinha virada na minha mente, porque as improváveis que venceram, elas também se tornam imparáveis, mulheres que não param. E aí eu comecei a orar ao Senhor, Jesus, eu preciso ser uma mulher imparável, porque eu sou uma pessoa extremamente imparável, eu oscilo muito. Às vezes eu fico presa em um trauma, num bloqueio durante muitos anos da minha vida, porque eu tenho medo de que se eu fizer de novo, vai dar errado de novo. Eu sou uma mulher parável. Só que eu não quis aceitar, eu não podia mais aceitar esse decreto de ser parável na minha vida, querendo viver uma vida de propósito, querendo alcançar as promessas do Senhor para minha vida. Eu começo a desesperadamente orar ao Senhor, Deus, me torna uma mulher imparável. O que me difere dessas improváveis que já estão vencendo? Porque o mundo não é feito somente das mulheres que já chegaram num ápice de perfeição. O mundo também é feito das mulheres em processos de vitória, que são mulheres improváveis. Ou seja, o mundo também é feito de nós, mulheres improváveis, não somente das que venceram. E eu começo a orar ao Senhor, Deus, me faz ser essa mulher imparável. Eu tenho uma loja de bijuterias hoje, e a minha loja começou muito pequena, né? Ela começou sonhando grande, mas começou pequena. E eu fali 2 vezes, eu fui uma falência assim, extrema, eu tinha uma alta expectativa. Quando eu comecei a minha loja, né? Eu tinha uma alta expectativa de que daria muito certo, de que eu ficaria rica, de que Deus me abençoaria, de que mal nenhum chegaria na minha tenda, mal nenhum chegaria na minha loja. E eu fali uma vez, precisei levantar com muito custo e tentei a loja de novo pela 2ª vez, fali de novo. E aí, quando chegou na 3ª tentativa de levantar a loja, eu não conseguia mais levantar a loja. Eu estava, assim, completamente desanimada, completamente envergonhada por conta das falências, completamente sem ânimo, sem esperança. Embora eu soubesse que aquela minha empresa era um presente e um propósito de Deus para minha vida, eu não conseguia mais amar a minha loja, eu não conseguia nem mais comprar bijuteria, de tão decepcionada que eu fiquei com o empreendedorismo, com a minha loja, com esse processo do Senhor na minha vida. Então eu fui fazer outras coisas, eu fui investir em outras áreas da minha vida, menos na área de empreendedora. E ali eu não conseguia mais recomeçar, eu não conseguia acreditar que haveria de ter um momento que a loja daria certo. Na minha cabeça, todas as vezes que eu levantasse a loja, que eu abrisse a loja de novo, ela teria o mesmo resultado, ela iria falir. Então eu parei, eu simplesmente parei no tempo. E isso foi assim 2 anos que eu parei da minha loja, que eu não acreditava mais nela, eu fui trabalhar num emprego que eu não gostava, que me saturava, que me matava, que me deixava longe do propósito de Deus, que me prendia a uma realidade na qual eu não queria viver, mas eu precisava trabalhar. Então eu me submeto àquele emprego, porque era o único que tinha. E parei, simplesmente parei. Sabe quando você lembra vagamente de uma promessa de Deus para sua vida? Essa fui eu, uma mulher improvável e parada, bloqueada, travada por conta das histórias de falência que eu tinha culminado. Então eu me sentia muito pequena, muito insegura, né? Eu que sou a culpada, se deu errado uma vez, eu vou errar de novo. Então, para não errar de novo, eu vou ficar de lado, não vou insistir de novo nesse erro. E ali nessa improbabilidade minha, foi aonde os anos passando, eu sendo encurralada a ter um novo posicionamento, eu começo a entender que o que eu estava vivendo para minha vida não era o que Deus queria para minha vida. E o fato de estar fora da presença da vontade de Deus, porque eu estava na igreja, eu servi o Senhor, isso e aquilo, mas ao mesmo tempo que eu estava dentro da presença do Senhor, eu estava longe do propósito do Senhor para minha vida. E aí eu começo a orar, Senhor, me torna essa mulher imparável. Se é isso que me difere dessas mulheres improváveis que venceram, porque elas não pararam, eu também quero vencer, então me torna essa mulher imparável. E aí o Senhor começa a falar comigo sobre o que era ser uma mulher imparável. A Bíblia começa a florescer ao meu coração sobre o que era ser uma mulher imparável. E o Senhor Jesus usa a história de Esther, que é uma das minhas histórias preferidas. E hoje eu queria compartilhar este versículo, essa história que está ali no livro de Esther, para que nós possamos aprender através da palavra que nos floresce o que é ser uma mulher imparável, como nos tornar uma mulher imparável. A história de Esther talvez seja conhecida ao seu coração, ou talvez seja uma história que você não conheça muito bem. E a Esther, ela era uma judia
que perdeu seus pais muito novinha. Ela estava em uma cidade, em um país que não era o país de Israel, o país de origem dela. Então ela cresce órfã e estrangeira em um país, em um lugar geográfico que não era o lugar dela. Uma menina órfã que experimenta desde muito cedo o que era o luto, o que era a dor. E há um momento da história que tudo vira e a Esther é levada a ser uma das pretendentes para ser escolhida como esposa do rei. Uma órfã em uma terra estrangeira, totalmente improvável, carregando marcas do luto na sua história. Então, provavelmente, o fato de não ter o apoio dos pais desde novinha, ela carregava alguns bloqueios, carregava alguns traumas e foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Esther é levada, né, para fazer parte deste harém do rei, onde uma das mulheres seriam escolhidas como rainha, passa por todo o tratamento de beleza, que era um tratamento, né, de quase polir a mulher de tantas iguarias, de tantas substâncias que aquelas mulheres usavam, que realmente limpava elas todinha, esfoliava, né, a beleza daquelas mulheres completamente. E um dia sai um decreto para que o povo de Israel, que era o povo de Esther, que morava naquele país estrangeiro, fossem todos exterminados. E a Esther era a única representação daquele povo no harém do rei. Ela era a pessoa mais próxima ao rei para poder intervir em favor do povo com o rei. Era a única pessoa mais próxima. Não havia nenhum outro político, não havia nenhuma outra voz que pudesse chegar próximo ao rei. A Esther era a única pessoa próxima ao rei, que era judia e que podia intervir em favor do seu povo. E é exatamente esse o diálogo que uma improvável tem com o seu primo Mardoqueu. E ele representa, né, Mardoqueu representa na vida de Esther o próprio Espírito Santo, né, aquele que direciona ela, aquele que acredita nela, aquele que fala com ela, que empodera ela. O Mardoqueu, ele é a representação do Espírito Santo na vida de Esther. E o Mardoqueu fala isso com ela: Esther, você é a única pessoa, estou parafraseando o Mardoqueu, você é a única pessoa que pode chegar diante do rei, você é a voz mais próxima dele para poder intervir pelo nosso povo. Vai lá, Esther, faz alguma coisa. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Porque se você não intervir, socorro e livramento vão vir de outra parte. Mas, Esther, você é a única pessoa. Esther, quem é você sem cumprir um propósito de vida? Foi para esse momento, Esther. Não foi para você ficar andando de lá para cá, se embelezando no palácio, não. Foi para este momento que o Senhor te trouxe aqui. Foi para este propósito que Ele te trouxe a posição de rainha. E a Esther, ela teve os medos dela. Naquela época, ela chegar diante do rei sem ser convidada poderia culminar a morte dela. Poderia, né, trazer sérias consequências para ela. E ela também não tinha tanta liberdade com o rei. Eram várias mulheres que o rei tinha. Então, por mais que ele já tivesse tido algum tipo de relacionamento, ele também tinha outras mulheres. E provavelmente na cabeça dela passava que ele não gosta de mim, ele tem várias outras mulheres, então eu sou apenas mais uma no meio da multidão. O que me garante que ele vai querer me ouvir? Ela tinha as limitações humanas dela, assim como nós temos as nossas limitações humanas, às vezes até maiores do que eles têm. Então, esse posicionamento dela de tentar recuar, de se sentir improvável e insegura para ter um posicionamento tão maduro, é algo muito comum. É algo humano, é algo entendível, porque às vezes nós temos limitações bem maiores do que a da Esther. E é aceitável ela ter esse comportamento de tentar recuar. Mas Mardoqueu, ele empodera ela. Quem sabe não foi para este propósito. Então, se você está aqui por um motivo, é só você fazer isso. Não tem como você recuar. Você foi enviada aqui para este motivo. E é isso que acontece nas nossas vidas também. Quando nós temos um propósito de recomeçarmos algo, uma empresa, um ministério, uma casa, o cuidado com os filhos, uma história de amor. Quem sabe você não passou por todo esse processo de perda para você chegar nessa fase da sua vida e viver essa nova história de uma forma mais madura. É isso que se chama uma vida com propósito. É quando a gente entende que as situações, que os caos, que as quedas, que as decepções, que tudo aquilo que finalizou, que o começo começou bem, mas finalizou, agora requer da gente um novo recomeço. Foi para este momento que Deus nos chamou. Foi para o momento do recomeço, porque recomeços são começos mais maduros. E aí é onde a gente tem essa dificuldade de recomeçar. Essa dificuldade que muitas vezes nos paralisa. E nós nos tornamos paradas, paráveis, bloqueadas, travadas. Mas o Senhor tem nos chamado para sermos mulheres improváveis e imparáveis. Mulheres que não param. Porque quando a gente tenta de novo, nós não tentamos da mesma forma que foi da primeira vez. Existe uma carga de maturidade que a decepção, que a frustração, que a falência nos marcou, e essa marca negativa, quando vivida com o Senhor, nos empodera para termos agora comportamentos
comportamentos mais maduros. Por isso que toda dor levada ao Senhor Jesus se transforma em flor, porque Ele embeleza, Ele amadurece os nossos processos. E nesse diálogo que eu amo entre Mardoqueu e Esther, que é um versículo que Deus sempre me empodera a permanecer bem posicionada, Esther responde a Mardoqueu. E é na resposta de Esther que o Senhor Jesus usou para me ensinar o que era ser uma mulher imparável. E a resposta de Esther está em Esther 4, no versículo 16, que diz assim, quando Mardoqueu fala com ela para ela se posicionar, porque socorro viria de outra parte, se não fosse ela, o socorro viria de qualquer forma, ela responde a Mardoqueu assim, versículo 16, Esther 4, 16. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites, eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso direi ao rei, ainda que seja contra a lei. Se perecer, pereci. Essa é a resposta que a Esther, uma improvável, dá a Mardoqueu, e pela sua resposta, aí sim, ela se torna uma improvável imparável. E a resposta que Esther dá a Mardoqueu é, se perecer, pereci. Em outras versões significa, se morrer, morri. E o Senhor começa a falar no meu coração, quando eu oro a Ele, pedindo, Deus, me torna uma mulher imparável. Como ser uma mulher imparável? Deus usa a palavra dele para me florescer. Filha, ser uma mulher imparável é responder, se perecer, pereci. É como se uma chavinha dentro de nós virasse e a gente se tornasse, azar. Se for para morrer, morro. Se for para perecer, pereço. Se for para minha reputação ficar manchada e as pessoas ficarem olhando para mim, lá ela tentando de novo montar essa empresa, lá ela de novo tentando resgatar esse casamento, se perecer, pereci. Se falarem de mim, falaram. Mas eu não dou conta de recomeçar esse projeto de novo. Eu vou ficar sobrecarregada. E às vezes é um projeto de Deus para sua vida, mas você acha que se tentar de novo vai te sobrecarregar, mas não é que vai te sobrecarregar. A gente está usando isso como desculpa de sobrecarga para não poder assumir a posição de recomeço. E aí você vira para sua desculpa e fala, se sobrecarregar, sobrecarregou. Se falarem de mim, falou. Às vezes o Senhor quer te dar uma posição de liderança na sua igreja, te dar uma função na sua igreja, mas você tem vergonha de se posicionar diante dos seus irmãos. O que os irmãos vão dizer se me ver cumprindo um chamado? O que vão dizer? Disseram. Isso é ser uma mulher imparável. É quando a pouca probabilidade se torna, ela é até real, ela até existe, mas ela não se torna algo que te para. Você vai com ela mesmo, você vai com medo mesmo, você vai com a sua reputação sendo quase manchada, você vai podendo ter várias pessoas te criticando, mas se perecer, pereci. Foi isso que o Senhor dizia ao meu coração. Muitas vezes nós pensamos que para sermos mulheres que rompem, que vencem, nós precisamos chegar num patamar de perfeição, de, como eu sou boa, eu consegui todos os cursos necessários para cumprir um chamado. E não é sobre isso que o Senhor tem nos chamado. Quando Ele fala para sermos mulheres imparáveis, Ele está falando, a sua limitação não pode te parar, então você vai com ela mesmo. Não é sobre chegar a um nível de maturidade, um ápice de perfeição, mas é sobre aprender a ir com as suas próprias limitações. Se perecer, pereci. Se tive medo, se falir, falhei. Se o meu investimento for jogado ao vento, foi jogado ao vento. Se não deu certo, não deu certo. E era isso que o Senhor queria falar no meu coração, porque eu tinha muito medo de começar a minha loja de novo, de investir as poucas sementes que eu tinha e falir de novo. E aí eu começo a responder o Senhor, Deus, se falhar, falhei. Se eu falir de novo, fali. É porque é nas tentativas de ser uma mulher imparável que o extraordinário do Senhor acontece. Quando nós paramos no tempo, quando nós ficamos bloqueadas, nós estamos impedindo a ação do sobrenatural do Senhor acontecer nas nossas vidas. Eu tive uma decepção amorosa com 24 anos, com 25 anos, e eu fiquei quase 8 anos da minha vida perecendo, achando que o fato de não querer me envolver com ninguém era uma proteção, mas eu estava parada, eu estava perecendo, morrendo em propósitos do Senhor. Até que quando o Senhor começou a falar comigo sobre perecer, pereci, sobre ir com medo mesmo, sobre arriscar mais uma vez, sobre colocar a cara no sol e permitir, o Senhor queimá-la se fosse necessário de novo, eu comecei a entender, eu falei, poxa Deus, eu fiquei tantos anos presa a uma espera de alguém do Senhor, mas a verdade é que eu nunca coloquei o meu coração para poder amar de novo. Eu pereci. Eu morri no meio do caminho, achando que eu estava sendo protegida, eu morri no meio do caminho. E aí foi onde eu comecei a falar, Deus, eu quero arriscar de novo, eu quero tentar de novo, eu quero acreditar no amor, eu quero acreditar
na história de amor que o Senhor tem pra minha vida, eu quero acreditar na minha empresa, eu quero tentar de novo, eu sei que eu sou limitada, eu sei que eu tenho dificuldades para me relacionar, eu sei que eu sou uma empreendedora em processo de formação, mas eu quero acreditar de novo, eu quero tentar de novo. E aí eu começo a responder pro Senhor, se perecer, pereci. Se meu investimento for de novo jogado ao vento, eu vou arriscar. Mas eu vou crer que o Senhor não vai me deixar parar, e eu vou tentar de novo. Senhor, se eu encontrar alguém, essa pessoa me trair de novo, se perecer, pereci, mas eu não posso ficar presa, parada, bloqueada, numa falsa segurança, porque isso também me mata. Eu tinha medo de falhar de novo, de falir de novo na minha empresa, mas estava perecendo num trabalho que não me deixava feliz. Eu tinha medo de ser traída de novo, mas estava perecendo numa espera que parece que nunca ninguém ia chegar em mim, porque eu estava tão fechada que todo mundo que tentasse chegar perto de mim, eu já recusava ela. Então, eu já estava perecendo. Mas talvez se eu arriscasse, porque de qualquer forma eu estava perdendo. De qualquer forma, eu estava perdendo. Só que quando a gente se torna uma mulher imparável, a gente realmente coloca os nossos bens, as nossas seguranças em risco. Mas podendo alcançar algo, ter acesso a algo que parada a gente não consegue. As imparáveis, elas conquistam porque elas movimentam. As paradas não conseguem se movimentar. Eu não consegui me movimentar no amor. Eu não experimentei mais o amor durante 8 anos da minha vida. Eu não experimentei a prosperidade da minha empresa porque eu parei. E eu via muitas mulheres improváveis não parando e conquistando, contando testemunhos de 1 falência, 2 falências, 3 falências, de uma sociedade que não deu certo e eu só tinha 2 testemunhos para contar. Fali 2 vezes e parei. Sabe, o convite desse posicionamento de Esther, perecer, pereci, é um convite para um movimento de arriscar tudo. É um convite para sermos alguém que vai entregar para Deus o nosso bom perfume. E qual que é o seu bom perfume? É o seu coração? É a sua espera por alguém? Então entrega, coloque em risco. Não é uma desculpa a gente poder sair vivendo uma vida desregada, ou de forma qualquer, sem proteção, mas é um convite a uma entrega de ser tudo ou nada para que nós possamos movimentar as nossas vidas e deixar os eixos, nos conectarmos aos lugares de propósito, às histórias de propósito, porque somente as que não param que estão se movimentando, e é no movimento do ir e do vir, do movimento do envio, no movimento daquilo que Deus traz, que as coisas que nós queremos viver vão acontecer. E eu cheguei nessa conclusão um dia, falando com o Senhor, Deus, eu me protegi, eu me blindei do amor e eu somente me feri por não ter experimentado o amor durante esses anos todos. Sabe de uma coisa, Deus? Eu vou investir o meu coração. Eu vou abrir o meu coração, me conecta a alguém. Por mais que eu tinha muito medo de me envolver com uma pessoa e aquela não ser a pessoa de Deus pra minha vida. Então eu ficava bloqueada, eu ficava parada. E aí o fato de ter medo daquela pessoa não ser a pessoa de Deus me parou. E aí um belo dia eu falei com o Senhor, Deus, eu não quero ter esse medo. Por mais que pode dar errado, eu quero experimentar o amor de novo. Eu quero experimentar a tentativa de novo. Eu quero experimentar minha loja. Eu quero voltar à minha loja. Eu quero abrir minha loja de novo. Eu quero ser imparável. Eu quero movimentar. Porque parada eu tô perecendo. Parada eu tô morrendo em alegria, eu tô morrendo em um emprego que não me dá prazer, eu tô trabalhando por dinheiro e eu quero trabalhar por propósito. Eu quero amar Deus, eu quero poder ser tocada, eu quero tocar alguém, eu quero sorrir, eu quero olhar nos olhos de alguém e eu só vou entender que eu vou viver isso no dia que eu movimentar. Então eu estou aqui te entregando a minha resposta. Se perecer, pereci. Se for traída, fui traída. Se os meus investimentos deram errado, deram errado. Mas eu não posso mais e eu não quero mais parar. E é essa geração que o Senhor tem levantado para contar histórias de testemunhos, de empresas, de ministérios, de casamento, de filhos, de prosperidade, de vitórias, de florescimento, de curas. São as mulheres que respondem para o Senhor, eu vou mesmo com medo, eu vou mesmo improvável, eu vou mesmo limitada, eu vou mesmo com poucos recursos, eu vou me tornar alguém que não paro, mesmo tendo motivos para parar. A história de Esther, ela se movimenta, porque ela poderia ter ficado no palácio vendo o caos acontecer e ela parada, mas ela disse, eu vou com medo mesmo. Eu vou improvável mesmo, mas eu não vou parar de tentar chegar próximo ao rei, mesmo eu não querendo, mesmo eu achando que não tenho condições. Já que sou eu que tenho que ir, eu vou. E tem coisas na minha vida, na sua vida, que só você pode fazer, que só você pode movimentar. O convite do Senhor é não seja a parada. Não pare. Eu sei que te feriu, eu sei que te machucou, eu sei que te trouxe traumas, mas não para, não para, não para. Seja uma imparável. E, gente, eu não sei o que acontece na mente de vocês ao ouvir uma palavra dessa, mas que o Espírito Santo, ele começa a testificar no seu coração. Deus tem nos chamado para movimentar de novo.
Deu errado, mas espera aí, o meu propósito está ali. O meu propósito de ser alguém que glorificava a Deus estava em um casamento saudável para que o mundo visse Jesus na minha história de amor. Eu parada, o mundo não veria aquele propósito. O mundo, Deus queria mostrar para as pessoas que a minha loja iria florescer muitas mulheres através das bijus e da revenda das bijus, mas eu parada, Deus não seria glorificado na minha área profissional. O convite do Senhor é: se movimente, não pare. Se perecer, pereceu. Não é uma desculpa para a gente viver uma vida sem princípios, ou quebrando valores, ou fazendo as coisas de qualquer forma, de qualquer jeito. É um convite a sair da posição de paradas, de bloqueadas, e a nos movimentarmos de novo em prol de algo que é promessa, em prol de algo que é propósito, porque quem sabe não foi para um momento como este, de tentar de novo, que o Senhor te levou para a posição que você está. E só existe uma resposta para a gente dar para o Senhor Jesus: se perecer, pereci. Se falarem, falou. Se criticarem, criticou. Se deu errado, deu errado. Mas eu vou movimentar. Eu vou tentar de novo. E é nesse estímulo. Lê essa palavra de Esther 4. Deixa essa palavra entrar dentro de você. Para que você mesma, quando estiver ali nos seus momentos com o Senhor, você responda: perecer, pereci, com a mesma ótica de revelação que Ele vai trazer para você quando você estiver lendo essa palavra. E aí vai ser a sua voz dizendo para o Senhor: se perecer, pereci. Se deu errado, mas eu vou movimentar. Porque paradas, amadas, parece que é uma proteção, mas é uma tristeza muito grande a gente querer conquistar coisas e não conseguir, porque nós estamos paradas e sem movimentos, as águas não andam, as águas não circulam. É como se nós estivéssemos dentro de um quarto escuro, tem uma janelinha nesse quarto, e o ar está parado, a gente não respira novidade de vida. Mas quando a gente movimenta e abre essa janela e entra vento novo, entra novidade de vida, a gente começa a ter percepções que antes nós não tínhamos, de que era só eu levantar da cama e abrir a janela que o vento se moveria. O Deus tem nos chamado para sermos uma geração de mulheres que movimentam. As mulheres imparáveis são as que movimentam. As mulheres improváveis e imparáveis são as limitadas que se movimentam. Eu sou uma limitada. Mas eu preciso ser uma limitada que movimenta. Você precisa ser uma mulher limitada que movimenta. Mas Ju, eu tenho traumas, eu tenho bloqueios. Você é uma mulher com bloqueios e traumas que se movimenta. E no meio desse processo de se movimentar de novo, busque pelas curas, para que enquanto você se movimenta, até mesmo em busca da sua cura, o Senhor te cure. E você vá para a próxima temporada da sua história curada. Vai se mover de novo curada. É um divórcio que te parou? É uma falência que te parou? É uma sociedade que te parou? Foi um ministério que você precisou abandonar, que você precisou sair, que você foi ferida, que puxaram o seu tapete que te parou? Se movimenta de novo. Se movimenta de novo, se movimenta de novo, se torne uma imparável, se torne uma imparável. Por mais que o recomeço tenha o peso de um começo que deu errado, por mais que o recomeço tenha um luto de alguma coisa que precisou morrer, o recomeço ainda é uma dádiva do Senhor, é uma oportunidade de novidade de vida naquilo que nós já experimentamos, mas agora com uma nova roupagem, com um novo vento embalando a gente, nos movendo, com uma nova maturidade vindo do Senhor para as nossas vidas. Se mova de novo, mova as águas, mova o ar, mova as coisas de lugar, mas se torne uma mulher imparável. Foi essa palavra de Deus que me estimulou a empreender de novo. Foi essa palavra de Deus que me estimulou a abrir o meu coração para o amor de novo. Foi essa palavra que me tirou o medo, que me faz lançar o medo e tentar de novo. E eu queria compartilhar essa palavra com vocês. Desde que Deus começou a falar comigo, perecer, pereci, na verdade ele começa a falar sobre essa palavra, ministrando no meu coração, mas ainda é um convite para que eu responda a ele. Filha, quem vai ser você diante da sua empresa? Alguém que tenta de novo. Se meus investimentos não derem certo, não deu certo. Filha, quem vai ser você diante do amor de novo? Alguém que vai arriscar, Deus. Sem essa fissura de que ter que me blindar para não ser traída de novo, porque essa blindagem tem me matado. Tem me impedido de chegar no lugar de ser amada, de amar e de ser amada. E é essa palavra que eu queria compartilhar com vocês, que foi a palavra que me floresceu. Foi a palavra que me empoderou a abrir meu coração e a voltar a vender as minhas bijuterias até chegar aonde um dia eu quero chegar. Que é essa loja que influencia muitas mulheres a se tornarem protagonistas das suas próprias histórias através também das revendas das bijus, da Biju da Ju, que é a minha loja. Havia um propósito que não era somente sobre a minha vida. E o inimigo não pode nos parar. Assim como ele quis parar Esther, ele quer parar o seu propósito, porque sabe que o seu propósito vai alcançar muitas outras pessoas.
E era sobre isso que esse devocional fala, e que o Senhor empodere o seu coração, os seus olhos, a sua mente a entender o que é o perecer. Leia a palavra do Senhor. Peça ao Senhor, Deus, me estimula através da história de Esther a ser também uma improvável, mas imparável. E ficamos por aqui. Até o próximo Devocional Florescer.